Você já ouviu falar de Alexandre o Grande? Pois é, dizem que após conquistar praticamente todo o mundo conhecido daquela época, ele chorou, porque não havia mais nada a ser conquistado. E aí, galera, tudo bem? A paz, aqui é o pastor Marcos. Nós vamos ter hoje o nosso primeiro momento em Eclesiastes, a nossa primeira conversa com Salomão. Quem nunca se perguntou se existe algo mais além desta vida? Será que tudo que temos é o que existe nesse mundo e nada mais? Creio que esta é uma das perguntas que mais angustiam os homens desde a antiguidade. De todos os povos, de todos os lugares, culturas, épocas, tempos, raças, é a questão da eternidade. Qual é o sentido da vida? Será que existe algo além? Qual é o propósito, o proveito de tudo isto? Você não é o primeiro, também não é nem o último a fazer este questionamento. Hora ou outra nós fazemos. Quer a gente disfarce, quer a gente leve a vida do nosso próprio jeito, mas eu creio que essas questões angustiam muito o nosso coração. Nosso primeiro papo será em Eclesiastes capítulo 1, versos de 1 a 3. Nós vamos falar sobre um homem, uma máxima e uma dúvida. Ficou legal, não ficou? Um homem, uma máxima e uma dúvida. Nós vamos ver quem é Salomão, a máxima que ele traz neste livro e também uma grande dúvida que ele busca responder. Imaginem um cara poderoso, famoso, inteligente, influente, poderoso, conquistador, empreendedor, rodeado de amigos, mulheres, festas, prazeres, riquezas. Pois é, este homem existe, ou pelo menos existiu, e é Salomão. Se você não conhece, pode conhecer nas escrituras sagradas. Salomão, ele se apresenta neste livro como rei de Israel, rei de Jerusalém e como filho de Davi. Bom, pessoal, não há um consenso quanto aos comentaristas sobre quem é o autor de Eclesiastes. Alguns atribuem a Salomão, outros a um tal de pregador. Seria um sábio posterior a Salomão, que teria aí tomado as ideias de Salomão, o conteúdo e construído este livro. Então nós teríamos aí duas vozes neste livro, a voz do pregador e a voz de Salomão. De qualquer maneira, o conteúdo em sua maioria é de Salomão, ok? Mas creio que nós podemos também considerar que Salomão seja o seu autor. E acima de tudo que foi o Espírito Santo de Deus. Eclesiastes faz parte da palavra de Deus, é também a palavra de Deus. Bom, Salomão então é filho de Davi, é aquele que logo no início da sua vida pediu sabedoria a Deus para reinar, para ser rei em Israel. Salomão é aquele que fez grandes empreendimentos, ele fala isso no seu livro e também quando lemos o livro dos reis, por exemplo. Salomão foi aquele que construiu o templo de Salomão. Ele foi um rei próspero, um grande conquistador, famoso. A sua sabedoria e fama correram o mundo ao ponto da rainha de Sabá querer se aconselhar com ele, planejou até uma visitinha para ele. Salomão também, gente, teve um momento grande de apostasia, pisou na bola, ok? Isso está no livro dos reis. Salomão foi um grande mulherengo, não é? E pode isso, Arnaldo? Pois é, mas como assim, pastor? E Deus não estava atento a isso? Pessoal, a Bíblia não esconde os pecados dos homens, ok? A Bíblia ressalta a graça de Deus. Salomão e os outros personagens bíblicos, com exceção de Jesus, são pecadores como nós, homens como nós, sujeitos ao pecado. O que fica evidente não é o quanto esses homens são super-heróis, mas o quanto a graça de Deus triunfou mesmo em meio ao pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus muitas vezes tolerava, mas não quer dizer que Deus apoiava. Deus tinha um propósito e um plano redentivo no decorrer da história bíblica. Bom, e é assim que Salomão se apresenta e lendo o livro nós vamos conhecê-lo ainda mais, das suas experiências, das suas ideias, de tudo que ele passou. Mas o fato é que aqui nós temos um rei, alguém poderoso, influente, rico, conquistador e que experimentou na prática. Ele não só observou, mas experimentou na prática tudo aquilo que ele vai colocar diante de nós. Ele diz aí que tirou os freios, que ele não negou nada que os seus olhos viram, que o seu coração desejou. Ok? Então nós estamos diante de alguém que tem autoridade para falar, certo? Ele experimentou, ele alcançou todas estas coisas.
Então este é o homem, ok? Bom, e Salomão já inicia o seu livro com uma máxima: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Este termo significa algo vazio, fútil, sem sentido, sem propósito. É como uma bolha de sabão, que é linda, bonita, mas é vazia e dura muito pouco. Esta ilustração nos ajuda a entender este conceito de vaidade. É algo que não tem sentido em si mesmo, é algo que se perde. E este termo vai se repetir várias vezes durante o livro. Então chega a esta conclusão várias vezes: tudo é vaidade. Espera aí, Salomão. O que está acontecendo, Salomão? Você precisa de um psicólogo, cara? Você precisa de uma sessão de terapia? Senta aqui, vamos conversar. Não é possível que você está tão pessimista assim, Salomão, achando que tudo é vaidade, que nada tem propósito. Cara, vai se tratar, né? Para entendermos esta máxima de Salomão, nós precisamos olhar para outras no decorrer do livro. Por exemplo, outra expressão que ocorre muito é debaixo do sol. O que quer dizer isto? Quer dizer que Salomão está muitas vezes no livro de Eclesiastes analisando a vida, buscando compreender, interpretar aquilo que está ao seu redor, que os seus sentidos podem perceber, aquilo que a razão pode compreender, debaixo do sol, ou seja, numa visão extremamente humanista, materialista, sem levar em conta o aspecto metafísico. Salomão está simplesmente na base da experiência, dos sentidos. Salomão desconsidera então a Deus, ok? Salomão está buscando por ele mesmo respostas. Então este é o sentido de debaixo do sol. É uma visão materialista. Hoje em dia seria como uma visão secularista ou materialista ou do naturalismo científico, ok? Ciclista, skatista, taxista e por aí vai, não é? Pessoal, porque ninguém dá conta de viver desta forma. Isso nos levaria ao caos. Isto desmorona a ética e a moral. Estou dizendo se você levar as últimas consequências. Se nós somos apenas fruto de uma evolução, se não há nenhum sentido, nenhum propósito, se somos apenas matéria e pronto, não tem razão nenhuma para você ser honesto, para você ter moral, a não ser a sua própria sobrevivência. Mas que se dane a nossa sobrevivência se o mundo não tem sentido algum, se vamos virar pó e pronto, acabou. Se levarmos as últimas consequências, seria o caos, porque não há sentido nenhum lutarmos por nenhuma causa. A moral não tem sentido, a vida em sociedade não tem sentido, princípios e valores não têm sentido. E não é a primeira vez que esta máxima aparece na Bíblia. Por exemplo, Paulo vai dizer que se não há esperança de ressurreição, se não há esperança de vida eterna, ele vai dizer em 1 Coríntios 15:32, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. O que Paulo quer dizer? Vamos aproveitar a vida, vamos fazer o que quiser, vamos comer, beber, vamos aproveitar, porque é a única coisa que nós temos, não vamos nos preocupar com mais nada. Se não há ressurreição dos mortos, se não há vida eterna, vamos aproveitar esse mundão que é a única coisa que a gente tem. Ou seja, Paulo também está dizendo, se formos levar esta cosmovisão materialista às últimas consequências, pessoal, a gente está fazendo errado. A gente está se preocupando demais. Se esse mundo é a única coisa que nós temos, vamos soltar os freios e pronto, acabou. Paulo é muito mais sábio do que muita gente que discursa bonito, mas não leva às últimas consequências os seus discursos. Mas eu não estou dizendo para você fazer isso, ok? E eu creio que ninguém deseja isso, ninguém deseja este caos, né? O coração do homem foi formado por Deus e mesmo o pecado ainda mantém algumas coisas, beleza? Ninguém em sã consciência leva isso às últimas consequências. Será que há um proveito no trabalho no qual nós nos afadigamos? Será que existe um sentido? Será que existe algo maior por detrás disso? É interessante que Salomão, ele traz vários conflitos neste livro. Ele fala que a vida é cheia de prazeres, há alegrias, e ele reconhece que essas bênçãos vêm de Deus. Mas Salomão também entra em conflito por causa da presença de sofrimento, e principalmente por causa da morte. Estes prazeres trazem alegria ao coração, enchem o coração num determinado momento, mas eles não têm sentido algum diante da morte. Por quê? Porque quando colocamos a vida diante da morte, parece que nós estamos correndo atrás do vento, parece que nós estamos correndo atrás do nada. Tá, beleza, a gente sente prazer agora, ok, me diverti, tá, vou esperar a próxima. Mas depois a minha saúde acaba, os meus anos vão chegando
e a morte põe um fim nisso. Qual é o sentido disso? É loucura, parece não ter sentido algum. Para que eu vou ficar correndo atrás dessas coisas se um dia não mais haverá lembrança alguma? Salomão, por um lado, reconhece que a bênção da parte de Deus, há prazeres que ele nos proporciona, é interessante ele atribuir isso a Deus, mas ele percebe que olhando debaixo do sol, quando nós tiramos Deus da jogada, estes prazeres são insuficientes em si mesmos para preencher o nosso coração e dar sentido à nossa vida. Ele já aponta para nós que estes prazeres só têm sentido vividos à luz da eternidade, em contato e em comunhão com o Criador, com o autor desses prazeres. Aliás, o pecado nada mais é do que nós corrompermos aquilo que é bom. O pecado é a distorção e o mau uso dos prazeres que Deus criou. É nós usarmos os prazeres de Deus na hora errada, no momento errado, no contexto errado, com a intensidade errada e com a motivação errada. Por exemplo, o sexo foi criado por Deus, é uma bênção de Deus, mas tem o seu contexto, tem o seu momento, tem a sua intensidade na nossa vida. Tudo deve ser feito com equilíbrio. O dinheiro, o fruto do nosso trabalho, é uma bênção. Riquezas e glórias vêm de ti, disse Davi. Mas também o mau uso é pecado. O entretenimento é uma bênção que Deus nos proporciona, o lazer. Mas também quando é de maneira desequilibrada, quando nos leva a machucar o nosso próximo. Ou seja, é quando essas coisas se tornam um ídolo no nosso coração, nos viciam, nos escravizam, roubam o lugar de Deus. Ao invés de nós usufruirmos dessas bênçãos, adorando a Deus, sendo gratos a Deus, elas substituem Deus no nosso coração. E aí que está o erro. Salomão buscou sentido em todas estas coisas em vários momentos da sua vida. Quando ele alcança a linha de chegada, ele chega de mãos vazias. Quando ele alcança o pico do topo, ele percebe que está lá totalmente sozinho. Ou seja, ele não conseguiu levar nada. Estas coisas não o acompanharam. Por isso, pessoal, que aqui é preciso um grande cuidado. Você já viu alguém evangelizando assim? Rapaz, sabe esse vazio que você tem aí no seu coração? Pois é, ele é exatamente do tamanho de Deus. Eu tô de boa, minha vida tá ótima. Quem falou que minha vida tá imperfeita? Quem falou que eu tenho um vazio? Quem te falou isso? Minha vida tá maravilhosa e se melhorar ainda estraga. Pois é, pessoal, é claro que a conversão é obra do Espírito Santo de Deus. Você pode mostrar N evidências, N argumentos, mas o homem natural não aceita as coisas de Deus. É preciso a obra do Espírito com a pregação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Mas talvez uma boa abordagem seria levar estas pessoas à fonte dos prazeres. O prazer é bacana, o prazer é legal, mas tudo tem um fim, tudo é passageiro. Quem sabe não há a fonte desse prazer, quem sabe não são pistas de algo muito maior. Por que nós não vamos ao autor de todas as bênçãos? Será que os prazeres que nós temos neste mundo não são migalhas deixadas pelo caminho para que a gente vá até a mesa do banquete? Não se contente com pouco. Prazer é legal, é uma bênção, mas você pode ir à fonte. Não se contente com tão pouco. Um homem, uma máxima e uma dúvida. Salomão é vaidade e qual é o proveito de tudo isso? Mas eu gostaria de terminar falando de um outro homem, de uma outra máxima e não de uma dúvida, mas de uma certeza. Um homem, Jesus Cristo, o Deus homem, aquele que se encarnou e veio debaixo do sol. Ele é o Rei de Israel, que reina para sempre. Ele é aquele que com a sua morte e a sua ressurreição conquistou para nós a vida eterna, o perdão dos pecados e todas as coisas. Nele nós somos co-herdeiros com Cristo. Ele é o Rei servo que deu a vida pelo seu povo. Reina vitoriosamente para sempre, de eternidade a eternidade. E um dia ele voltará. Ele é o Rei que protege a nossa vida e dá sentido à nossa vida. E a sua máxima não é vaidade, tudo é vaidade. A sua máxima é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho porque ele nos conduz até Deus. Ele é a verdade porque ele é a palavra encarnada. Ele é o referencial. Nele tudo existe, tudo foi criado por meio dele e para ele são todas as coisas. Paulo aos Coríntios diz que ele morreu para que aqueles por quem ele morreu deixem de viver para si mesmos e vivam para aquele que por eles morreu, Jesus Cristo. Uma dúvida? Não. Ele nos trouxe certeza de que no Senhor todo o nosso trabalho não é
vão. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E ele veio trazer certeza à nossa vida, convicção, verdade ao nosso coração. Com ele nós podemos entender este mundo, ler toda a vida e viver uma vida para a glória de Deus com um sentido eterno e maravilhoso, utilizando das bênçãos de Deus que ele nos dá, mas à luz da sua palavra e da sua vontade, com o propósito de servir a Deus, de servir ao próximo, de amar, sabendo que tudo o que fazemos aqui nele tem um sentido eterno. É este homem que nós temos que seguir, é esta máxima que nós temos que ter no nosso coração. E não dúvida, mas certeza, com Cristo, há proveito em tudo que nós fazemos. Que Deus te abençoe e até o próximo.